Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Stuck e eu tenho a missão de ajudar pessoas comuns a identificar onde elas estão falhando em suas vidas financeiras e fazer essas mesmas pessoas encontrar o equilíbrio e a prosperidade, assumindo o controle das suas finanças. E hoje eu quero tratar de um tema muito importante aqui, que diz respeito a como começar a investir. Esse é talvez um dos temas que eu mais recebo perguntas. Apesar de eu poder te responder de cara, é bastante difícil eu te responder isso de uma maneira adequada, sem que antes eu tenha que te explicar algumas coisas primeiro. Eu sei, claro, que você ia gostar que eu sacasse do bolso aqui uma resposta pronta, uma resposta mais rápida. Mas uma resposta assim de bate-pronto, ela realmente não seria adequada. E ela também não te ajudaria na prática, porque de fato, ela não te ajudaria de fato para que você pudesse investir, que você começasse a investir. Mas como eu estou falando com você, que ainda não começou a investir e que precisa começar a investir, talvez até mesmo do zero, eu preciso definir algumas premissas básicas aqui. Entenda o seguinte: nem todos os investimentos eles são adequados para todas as pessoas. Nem todos os investimentos eles se encaixam em todos os momentos da sua vida. E como eu disse, que eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre como começar a investir, ou sobre onde investir o dinheiro, ou qual que é o melhor investimento que existe, eu digo que essas perguntas elas têm algum tipo de problema. O problema é que essas perguntas, elas são as perguntas erradas. O correto seria você me perguntar o seguinte: o que eu devo aprender para que eu mesmo descubra como começar a investir? Ou talvez você deveria me perguntar como que você vai descobrir qual que é o melhor investimento para você. Tudo isso sem você depender de ninguém. Essas sim seriam as perguntas corretas. E é realmente triste saber que muitas pessoas ainda não fazem a menor ideia de como que elas devem fazer para começar a investir. O reflexo disso acaba sendo um grande problema enfrentado atualmente no Brasil. Que é? Os brasileiros, em sua maioria, eles não investem. As pessoas ainda estão alheias ao mundo dos investimentos. E elas estão alheias a todo o valor que os investimentos podem gerar para elas. Então, o tema do vídeo de hoje é justamente pensando em ajudar você que ainda não investe. Eu quero te ajudar a dar o primeiro passo rumo aos seus investimentos. Então, como eu disse no começo, responder essa questão, ela exige saber sobre alguns detalhes importantes. É difícil de responder isso simplesmente porque a resposta ela depende. Ela depende de alguns fatores pessoais. Então, portanto, para que eu possa dizer para você como você deve começar a investir, eu preciso saber primeiro quem é você, quais são os seus objetivos financeiros, quais os prazos de cada um dos seus objetivos, qual que é o seu perfil de risco, etc, etc. Por isso, quando você me pergunta, Rafa, como que eu faço para começar a investir? Eu te respondo que depende. Depende de quem você é, de quais são os seus objetivos financeiros, quais os prazos de cada um dos seus objetivos financeiros, qual que é o seu perfil de risco, etc. Vai depender de muitos fatores. Então, você talvez tenha se desapontado agora, porque você esperava que eu fosse te dizer, invista no ativo tal. E sim, eu entendo que uma resposta direta como essa, ela seria muito mais confortável para você. Até porque, se eu falasse para você investir no ativo tal, você eliminaria a sua responsabilidade de analisar e escolher seus próprios investimentos. Só que o problema de uma resposta pronta como essa é que ela exigiria que ela exigiria a existência de um ativo financeiro ideal, que servisse para todas as pessoas de maneira geral. Só que um ativo financeiro ideal desse jeito, ele não existe. Não existe um tipo de investimento que ele vai servir para todas as pessoas de maneira geral. Então, se eu não te conheço, eu não sei nada sobre você,
como que eu poderia te ensinar a como começar a investir? Essa é uma boa pergunta. Acontece que eu não vou necessariamente te dizer onde você deve investir o seu dinheiro. Eu não vou dizer para você comprar o ativo X ou o ativo Y. O que eu vou fazer é te guiar através de alguns passos. Eu vou te guiar através de 6 passos para que você mesmo encontre as suas respostas, para que você mesmo encontre os seus ativos financeiros. Então, não se iluda e não pense que esses passos eles não podem te ajudar, porque eles podem sim te ajudar. Todos os investidores, inclusive os grandes investidores, eles utilizam esses passos e exatamente por isso que eles descobriram como que eles investem o dinheiro deles. Então são esses passos que eles vão te ensinar como você deve começar a investir o seu dinheiro. Vamos lá. Então, você pode estar se perguntando agora, por que é tão importante você começar a investir o seu dinheiro? E eu te digo o seguinte, porque ao começar a investir, você vai estar iniciando o seu processo de libertação. Você tem que se libertar da dependência da opinião das outras pessoas. Ninguém é melhor do que você mesmo para definir a importância do dinheiro na sua vida. Nos dias de hoje, você só consegue se libertar de alguém ou de alguma coisa através do conhecimento. A sua libertação vai depender da sua força de vontade. Vai depender da sua força de vontade de aprender mais sobre como investir seu próprio dinheiro. Faz um exercício de raciocínio aqui comigo, ó. Pergunta, por exemplo, para um gerente lá do Itaú se as aplicações que ele vende são melhores que as aplicações lá do Bradesco. O que você acha que esse gerente do Itaú vai te responder? Faz outra coisa. Vai numa imobiliária e pergunta para um corretor de imóveis se é melhor você investir no imóvel ou se é melhor você investir na bolsa de valores. Adivinha o que esse corretor vai te responder? Outra coisa, vai no salão de beleza ou vai numa barbearia e pergunta lá se você precisa cortar o cabelo. Você entende o que eu quero dizer? Existem muitos conflitos de interesse no nosso dia a dia. Então você precisa criar o controle dos rumos das suas finanças. Investir depende muito mais do que você sabe do que da opinião dos especialistas, do que da opinião das outras pessoas. Vai depender muito mais de você do que do seu gerente. Vai depender muito mais do que dos gurus da internet. Tudo depende quase que integralmente do seu conhecimento. Então, um outro motivo pelo qual você deve começar a investir é que o ato de você investir é uma tarefa que você precisa realizar durante toda a sua vida. Você vai fazer isso durante a sua vida inteira. Investir é uma atitude, é um hábito que tem data para começar, mas que não tem data para acabar. Você precisa desenvolver o hábito de investir, porque é através dele que você constrói a sua reserva de emergência. É através do hábito de investir que você consegue guardar dinheiro para trocar de carro, para fazer uma viagem de férias. É através do hábito de investir que você vai criar a sua carteira previdenciária, por exemplo. Até o fim da sua vida, você vai precisar ter uma reserva de emergência. Por quê? Para fazer frente aos momentos de eventualidade que podem surgir ao longo do seu caminho. Até o fim da sua vida, você vai precisar de um valor que possa custear a sua aposentadoria. Principalmente agora, quando você vê que as regras do INSS mudam de tempos em tempos. Então você vai precisar desenvolver o hábito e a habilidade de investir, porque isso é que vai permitir criar o seu projeto de previdência. É isso que vai permitir criar o seu projeto de liberdade. Então você deve começar a investir, porque isso vai ajudar a alcançar os seus objetivos de vida. Porque você é a pessoa mais qualificada para dizer se o investimento é adequado ou não para você alcançar seus objetivos. Mas ok, você já entendeu até agora. Você entendeu que nem todos os investimentos vão servir para todo mundo e que aprender sobre investimentos depende muito mais de você do que da opinião dos outros. Mas agora você deve estar pensando o seguinte: Rafa, eu nunca investi e eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer para investir sozinho?
Você vai me perguntar assim, mas eu nem sei qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para começar a investir, Rafa. Mas e se eu começar a investir e der tudo errado? Cuidado com esse tipo de raciocínio, porque pensando dessa forma, você vai estar evitando de assumir a responsabilidade da sua decisão sobre onde investir. Toda decisão, ela pode sim acarretar um sentimento de culpa, principalmente quando as consequências, quando os resultados eles são ruins. Mas apesar disso, você vai ter que se conscientizar que você vai precisar se responsabilizar pelas consequências da sua decisão. E tanto dos seus erros quanto dos seus acertos. Fique bem ciente aqui, desde já, que os erros eles vão fazer parte da sua jornada. Fique ciente que você não tem a obrigação de acertar sempre. Investir é um processo constante de aprendizado. Por isso eu te digo que assumir a responsabilidade das suas decisões não é ruim, muito pelo contrário, é libertador. Porque ao fazer isso, você vai se responsabilizar. Você vai entender que você vai precisar aprender uma nova habilidade. E você vai precisar aprender a habilidade que te falta, ou seja, você vai precisar aprender a investir. E a solução definitiva é justamente você ir atrás do conhecimento que te falta. Você pode escolher uma dentre várias as maneiras que existem. Você pode buscar o conhecimento em livros, você pode buscar um curso na internet, você pode buscar vídeos no YouTube, as possibilidades são muitas. Mas você tem que começar a investir, você tem que aprender a investir. Você deve fazer isso, não fuja desse tipo de responsabilidade. E você tem que ficar atento ao seguinte, que você precisa começar a investir, mas você tem que tomar cuidado para você não começar do jeito errado. Você já está ciente que você precisa aprender a investir e que você precisa desenvolver essa habilidade. Mas saiba desde já que isso exige tempo. Isso exige estudo, exige esforço, e você vai sim cometer alguns erros durante o seu aprendizado. Já tenha isso em mente. Você não pode cair na armadilha de procurar os meios mais fáceis e mais rápidos, porque isso é um grande erro. Cuidado com os atalhos, com as soluções fáceis e imediatas. E uma dessas soluções mágicas seria você transferir a tarefa e a responsabilidade das suas decisões para outras pessoas. É aqui que você acaba caindo no conflito de interesse que eu comentei anteriormente. Eu mesmo comecei do jeito errado. Por quê? Porque eu acreditava que a poupança era tudo que eu precisava para alcançar meus objetivos. Depois de um tempo, eu acabei investindo numa aplicação, para você ter ideia, uma aplicação chamada de DRA, o DRA. Era o Depósito de Reaplicação Automática. Nem existe mais esse tipo de aplicação. E passado um tempo, eu saí desse DRA e eu investi num fundo de investimento de renda fixa. E esse fundo de investimento de renda fixa me cobrava uma taxa de administração altíssima. E ainda tinha uma taxa de performance em cima disso. Eu era novo na época e eu ainda estava na faculdade. Eu não entendia muito sobre investimentos. E por isso, por não ter o conhecimento necessário, um gerente de banco ele me foi lá e me empurrou esse DRA. E depois ele me empurrou esse fundo de investimento de renda fixa, que anos mais tarde eu vinha descobrir que eram verdadeiras porcarias financeiras. Então eu te digo, eu comecei a investir da maneira errada. Mas através de estudo, eu consegui corrigir o rumo dos meus investimentos. Eu aprendi que custa caro começar do jeito errado e que estudar é bem mais barato e traz muito mais resultado. Então entenda o seguinte, a resposta mais confiável e adequada e totalmente livre de interesses pessoais é aquela que parte de você mesmo. Você vai ter que chamar essa responsabilidade para si. Não dá para fugir disso. O conhecimento é o que vai te libertar para você pensar e decidir usando a sua cabeça. Só você sabe o que é melhor para você. Os outros eles só sabem o que é melhor para eles e para as empresas que pagam o salário deles. Então, essas mudanças de postura, elas vão fazer a diferença nos seus investimentos e em todos os setores da sua vida. Por quê? Porque o conhecimento ele vai te libertar. Então agora, chegou o momento de eu te explicar como que é a maneira certa. Agora você já
Já entendeu qual que é a maneira errada de investir? Você vai chegar um momento que eu vou te falar agora de qual que é a maneira certa de você começar a investir seu próprio dinheiro. E eu acredito que você deve começar a investir por etapas. Eu acredito que a maneira correta de você começar a investir se dá através de 6 etapas. E agora eu vou te explicar. Vou te explicar todos os passos que você tem que fazer para começar a investir por conta própria. Isso vale para você que já está começando, para você que está começando do absoluto zero. Então vamos lá. Etapa 1. Eu digo que a sua jornada, ela começa na sua educação. Isso não é novidade, porque eu acho que eu já estou falando isso aqui desde o começo do vídeo. Mas a sua jornada, ela começa na sua educação. Ela começa na sua conscientização. Ela começa no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento intelectual. Isso não é balela. Isso não se trata de uma mera frase motivacional. Não mesmo. Você só vai conseguir enxergar um bom investimento quando você tiver capacidade para entender esse investimento. Sabe por quê? Porque o melhor investimento é aquele que você entende e você conhece. O melhor investimento é aquele que você escolhe por livre e espontânea vontade, depois de avaliar suas vantagens e desvantagens. Por falar nisso, você realmente sabe o que é investir? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe realmente o que é investir? Porque eu não canso de ver que existem pessoas que investem sem entender o que é de verdade investir. Que fique claro, o ato de investir, ele não é apenas você trocar o seu dinheiro por alguma coisa. Não é você simplesmente ir lá no mercado financeiro e trocar o seu dinheiro por alguns ativos. Investir não é especular. Investir não é apostar. Investir não é o ato de copiar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que investir não é o ato de copiar. Não é ir lá e você ir fazer o que todo mundo está fazendo. O que é investir realmente? Investir é conhecer. Investir é preservar o seu capital. E investir é crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Investir é conhecer, preservar e crescer. Fique bem claro com relação a isso. Então, vou fechar esse parênteses. Então, portanto, a primeira etapa, ela consiste na sua educação financeira. Você vai ter que estudar e você vai ter que ter clareza nos seus objetivos financeiros. Mas essa etapa não é nenhuma novidade, mas guarda aí essa primeira etapa. A sua primeira etapa é seu aprendizado. Vamos para a etapa 2. Se na etapa 1 você tem que aprender sobre os investimentos, na etapa 2 você vai precisar saber o porquê que você está investindo. Para descobrir a resposta disso, é necessário que você perceba que pode até parecer legal para algumas pessoas o fato delas estar investindo. Mas lidar com os investimentos não é algo que a maioria das pessoas gosta de fazer. O que eu quero dizer, ou melhor, o que eu quero dizer é que você não vai investir porque você acha isso legal. Você vai investir porque você quer se preparar para o futuro. Você vai investir para abrir mão do consumo de hoje para ter uma condição de vida melhor no futuro. Eu não estou dizendo que a forma correta de se viver é você fazendo restrições, mas você vai fazer aquilo que faz mais sentido para você, entendendo qual que é o papel do dinheiro na sua vida e por que o dinheiro é importante para você. Essa é a base. Você precisa saber por que você está investindo. Essa é a etapa 2. Tire um tempo, reflita e defina por que você está investindo. Defina por que o dinheiro é importante para você. Você vai ter que definir qual que é o papel do dinheiro na sua vida. Não menospreze essa etapa 2. Ela é extremamente importante para você que quer começar a investir e também para você que já investe há algum tempo. Entenda essa situação, entenda a importância do dinheiro na sua vida. Vamos aqui para a etapa 3. Depois de você aprender sobre o mundo dos investimentos e saber os motivos pelos quais você vai investir, você precisa definir então os seus objetivos financeiros. Isso é necessário porque a partir dos seus objetivos é que você vai poder definir quais os ativos que mais se enquadram ao que você espera quando você fizer um investimento. E não adianta imaginar apenas. Escreva todos os seus objetivos. Escreva
para que eles sempre estejam claros para você mesmo e também para permitir que você se lembre deles sempre. É importante você é importante que esteja sempre muito claro aquilo que você deseja alcançar. E também é muito importante que você defina os prazos para cada conquista. Então, analise, separe os seus objetivos entre aquilo que você quer conquistar em 1 ano, aquilo que você quer conquistar em 5 anos. Defina também aquilo que você espera alcançar depois de 5 anos. Esse tipo de organização, ele serve para te gerar clareza e, consequentemente, isso facilita o seu início. Isso vai facilitar também, além de facilitar o seu início, vai facilitar a sua trajetória quando você já estiver investindo. Então, como eu falei, escreve tudo isso num papel, porque isso é muito importante. É muito importante você tirar tudo isso do mundo das ideias e passar para o mundo físico. Então escreva todos os seus objetivos, beleza? Vamos para a etapa 4 aqui. Conjuntamente com as etapas anteriores, você vai precisar colocar a mão na massa. E para que você realmente entre em campo e comece a investir, vai ser necessário que você faça isso aos poucos, com pequenas quantias. Então, iniciar com valores pequenos vai te motivar a aprender cada vez mais e também vai fazer você perder o medo de investir. Você vai investir também sem esse medo de investir. Por quê? Com pequenas quantias, você toma mais coragem para entrar em campo, então você perde o medo e você vai te fazer perder o medo justamente porque você não vai arriscar tanto. Então, além de você perder o medo de investir, você também vai dar esse primeiro passo, que ele é muito importante. Então, separe pequenas quantias, comece com pequenas quantias. Então, agora, tenha o trabalho de você poupar essas pequenas quantias e você reserve essas quantias para começar a investir. Se você já tem algum tipo de dinheiro guardado, ótimo, melhor, você já tá um passo além. Mas se você ainda não tem nenhum dinheiro, guarde pequenas quantias. Quaisquer quantias, pouco importa quais sejam, poupe essas quantias, guarda numa gaveta, num cofrinho, põe lá na poupança, deixa de saldo disponível na sua conta, não interessa. Começa com R$100 ou então começa com menos de R$100. Essas pequenas quantias, elas vão te libertar e vão te fazer entrar em campo. Comece então a poupar essas pequenas quantias. Elas vão te auxiliar nessa etapa. Vamos para a etapa 5. Qual que é a etapa 5? Para onde então esse aprendizado e esses pequenos valores eles devem ser direcionados? Você deve estar perguntando isso. Já que você guardou esses pequenos dinheiros, você começou as suas etapas, você aprendeu, definiu os seus objetivos financeiros, já tem essas pequenas quantias, aí você está se perguntando, tá bom, Rafa, para onde que eu vou colocar esses dinheiros agora? Então, eu te digo, essas pequenas quantias, elas devem ser direcionadas para a criação da sua reserva de emergência. Você nunca sabe quando vai ter uma emergência de saúde. Você nunca sabe quando que você vai bater o carro. Você nunca sabe quando que sua geladeira vai queimar. E você nunca sabe quando que você vai perder o emprego. Algumas dessas situações problemáticas, se algumas dessas situações problemáticas acontecer com você, a sua vida ela vai precisar seguir normalmente até que você encontre uma nova fonte de renda. E a reserva de emergência, ela evita que você venha se endividar no caso de algum momento de turbulência. No caso, por exemplo, de demissão, de acidente, problema de saúde, etc. Por isso, você precisa se organizar e criar a sua reserva de emergência enquanto você ainda está empregado, sem nenhum tipo de problema mais grave para você resolver. Por quê? Porque enquanto a sua situação está, entre aspas, em estado de normalidade, você consegue calcular quantos meses da sua renda você precisa acumular para investir na sua reserva de emergência. E eu já gravei um vídeo sobre reserva de emergência, eu vou deixar aqui em algum lugar aqui na descrição para você poder assistir sobre a reserva de emergência. Vamos então para a etapa 6. O que é a etapa 6? A etapa 6 consiste em você diversificar os seus investimentos. Você tem que entender que vai ser necessário você aprender sobre diversas modalidades de investimentos. E não pense que ao diversificar, você vai estar tendo mais trabalho e você vai estar diminuindo os seus rendimentos.
Isso é besteira. Tenha em mente que você não vai sair investindo em tudo quanto é coisa que aparecer. Mas você vai sim diversificar os seus investimentos ao longo da sua vida. E você vai fazer isso de maneira gradativa. Então, você vai começar com investimentos mais simples, com investimentos mais líquidos. Você vai começar com aqueles investimentos que eles sejam mais acessíveis para as pequenas quantias. Ou seja, você vai começar na renda fixa. Você vai começar com ativos pós-fixados e que tenham liquidez diária. Então, conforme você for aprendendo, conforme você for investindo ao longo dos anos, você parte para investimentos mais complexos e que te exigem mais tempo, te exigem valores maiores e que tenham maior risco, como por exemplo os investimentos em renda variável. E com o passar dos anos, você vai entrar em investimentos mais arriscados, com um potencial de te trazer mais retornos no longo prazo. Isso é natural de acontecer. E é justamente por isso que você precisa diversificar. Para quê? Para reduzir os riscos da sua carteira de investimentos. Por quê? Porque você vai sim criar a sua carteira de investimentos ao longo dos anos. E essa carteira ela precisa estar sendo diversificada para que no futuro você consiga investir em investimentos mais arriscados para potencializar a rentabilidade da sua carteira e também para te equilibrar os riscos da sua carteira, para você diminuir a volatilidade da sua carteira. Então você vai diversificar de maneira geral. Você vai diversificar em ativos pós-fixados, em ativos pré-fixados, em ativos indexados à inflação. Você vai diversificar no futuro em renda variável, investindo em ações, em ETFs, em fundos imobiliários. Você vai poder até investir nos Estados Unidos no futuro. Então, diversifique. Tenha em mente que a sua carteira ela tem que ser construída para o futuro. Mesmo a parte da sua carteira voltada para o curto prazo. Ela tem que ser investida diversificadamente para você pensar no longo prazo. Então essas foram as 6 etapas que você deve seguir para começar de fato a investir. Elas são bastante objetivas, elas são práticas e você seguindo cada uma delas, sem pular nenhuma dessas etapas, com certeza você vai conseguir dar o pontapé inicial e você vai entrar em campo. Mas agora você está pensando o seguinte, que faltou a parte prática, não é? Pois é, apesar de ser um passo extremamente importante, você não deve começar investindo logo de cara. E isso também não deve ser a prioridade. É óbvio, claro, que você só começa a investir na prática quando você vai lá e abre uma conta num banco, numa corretora e passa a fazer os seus investimentos. E talvez, por ser a etapa mais prática do processo, a etapa mais prática do processo de investir, é aquela na qual a maioria das pessoas vai lá e faz em primeiro lugar. Infelizmente. E eu digo infelizmente porque essas pessoas elas invertem a ordem e elas acabam simplesmente se aventurando no mercado financeiro. Elas não investem, elas se aventuram. E essas pessoas, elas não sabem que todas as 6 etapas elas são essenciais para que a parte prática ela possa efetivamente acontecer. De qualquer forma, quando você chegar nesse estágio, depois de passar pelas 6 etapas, você vai efetivamente escolher uma corretora ou um banco. Aí você efetivamente você vai abrir uma conta e você vai partir para ação. Isso vai acontecer, mas desde que você já tenha cumprido as 6 etapas anteriores. Não pule as etapas. Confie em mim e segue o que eu estou te falando. Então vamos lá. Para efetivamente você colocar tudo isso em prática e você começar a investir. Eu vou te mostrar como que você faz para investir as suas primeiras quantias, mas do jeito certo, com base em um critério essencial do mundo dos investimentos. Que critério que é esse? É o prazo que você tem para investir, é o horizonte de tempo que você tem para investir. Então, com base nesse critério essencial, que eu vou te falar como que você tem que fazer os seus primeiros investimentos. Eu vou te dizer todos os cuidados que você precisa ter para investir as suas primeiras quantias, pouco importando quanto de dinheiro que você tem atualmente, pois a lógica ela serve tanto para você que tem muito dinheiro quanto para você que tem pouco. E além disso, eu não vou simplesmente ficar só nisso. Eu vou te dizer quais os ativos do mercado financeiro que são mais compatíveis com cada um dos horizontes de tempo que você precisa.
Então, assim, eu consigo te passar uma segurança maior. Eu evito que você tenha algum tipo de surpresa desagradável. E principalmente nesse início, né, no mundo dos investimentos, eu evito que você tenha algum tipo de surpresa desagradável e eu te passo mais confiança para você investir. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar com qual horizonte de tempo? É claro, vamos começar com os horizontes de curto prazo. Onde então que você deve investir as suas primeiras quantias para o curto prazo? Em primeiro lugar, o que é curto prazo? Curto prazo é aquele período em que você investe pensando no horizonte de até um ano, ou menos de um ano, ou seja, você investe de 0 até o período de um ano. Então, para esse período de curto prazo, o que você precisa ter em mente? Tenha em mente que os seus investimentos no curto prazo, você não vai conseguir uma rentabilidade muito alta. Nesse período de um ano, você nem vai pensar muito em rentabilidade. Então tenha em mente que você não vai conseguir altas rentabilidades nesse período de um ano ou nesse período menor do que um ano. Além disso, os seus investimentos eles vão precisar ter algumas características. Quais características que seus investimentos de curto prazo precisam ter? Eles devem ser de renda fixa, eles devem possuir liquidez diária, eles devem ser pós-fixados, eles devem ser de baixa volatilidade, ou talvez que eles tenham até uma volatilidade quase nula. Por quê? Porque quando você escolhe investimentos cuja rentabilidade é quase nula e sejam pós-fixados, esses seus investimentos eles sempre vão rentabilizar de maneira positiva. Então, basicamente, para que você invista no curto prazo, você vai escolher os investimentos que tenham as mesmas características que os investimentos voltados para a criação da sua reserva de emergência. Então, em quais ativos do mercado financeiro que você encontra essas características que eu acabei de te mencionar aqui? Você encontra esses investimentos, por exemplo, essas características, no Tesouro Selic. Você encontra na Nuconta, pois os investimentos da Nuconta, eles possuem essas características: pós-fixado, volatilidade quase nula, rentabilidade diária, são de renda fixa. Então você pode investir também, por exemplo, num CDB pós-fixado, desde que esse CDB tenha liquidez diária. E você também pode investir num fundo de renda fixa, mas um fundo de renda fixa que cobre uma taxa de administração, uma taxa zero de administração. Não vai cair no mesmo erro que hoje investir num fundo de investimento que cobra uma taxa de administração altíssima, né? Não caia nessa. Então esses são alguns exemplos de ativos financeiros com características que sejam voltadas para o curto prazo. Vamos agora então falar para o médio prazo. Lembre-se sempre que o seu primeiro passo na construção do seu patrimônio financeiro é a criação da sua reserva de emergência. Então eu te digo para você não avançar antes de você construir pelo menos parte da sua reserva de emergência. Dê prioridade para você construir pelo menos 1 mês, 2 meses, talvez eu diga até no mínimo 3 meses da sua reserva de emergência. Esse é o seu primeiro passo. Não avance antes de ter pelo menos uns 3 meses da sua reserva de emergência. Parte da sua reserva de emergência já tem que estar constituída para que você comece a pensar nos seus investimentos de médio prazo. Então, onde você vai investir as suas primeiras quantias pensando no médio prazo? E o que é médio prazo? Falando nisso, médio prazo vai ser aquele período em que você investe pensando no horizonte entre 1 e 5 anos. Então, investindo no médio prazo, você pode assumir um pouco mais de risco e você pode aceitar até menos liquidez nos seus investimentos. No entanto, não é recomendado que você invista as suas primeiras quantias no mercado de renda variável, não ainda. Quem está começando a investir, você deve iniciar sempre pela renda fixa, nunca pela renda variável. A renda variável ela vai envolver os investimentos através de bolsa de valores. Você vai investir no mercado de ações, você vai investir em fundos imobiliários, em ETFs, etc., essas coisas. Por isso, você ainda vai precisar continuar investindo na renda fixa para o médio prazo. Para isso, você pode procurar ativos que eles sejam mais rentáveis do que os ativos que você selecionou para o curto prazo, como, por exemplo, títulos privados e investimentos que possam ter períodos de carência.
Ou seja, que só podem ser resgatados depois de um certo tempo. Você pode abrir mão da liquidez diária nessas hipóteses do médio prazo. Então, em quais ativos do mercado financeiro você encontra essas características voltadas para o médio prazo? Alguns exemplos, vou te dar alguns exemplos de investimentos que podem servir bem para o médio prazo. Por exemplo, LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, que você pode investir também em CDBs que tenham menos liquidez e que tenham mais rentabilidade, podendo ser até mesmo CDBs pré-fixados. Você também pode investir em títulos públicos pré-fixados, títulos públicos atrelados à inflação, desde, claro, que eles tenham vencimentos entre 1 e 5 anos. Então, esses são alguns exemplos que você pode ter para você investir para o médio prazo. Então, nós chegamos agora aqui nos seus investimentos de longo prazo. Onde que você vai investir as suas primeiras quantias para o longo prazo? E o que são objetivos de longo prazo? Os objetivos de longo prazo são aqueles que você investe pensando num horizonte de tempo acima dos 5 anos. E esse horizonte, é nesse horizonte que vão estar todos os seus objetivos, como, por exemplo, viver de renda, por exemplo. É aí que você vai concentrar os seus investimentos para te gerarem renda passiva no longo prazo. Por quê? Porque é no longo prazo onde você deve procurar os investimentos que tenham esse prazo mais alongado e que também tenham uma maior rentabilidade, ou que talvez tenham a maior rentabilidade possível. Então, mesmo que você seja uma pessoa conservadora e que você gosta de correr certos riscos, vão existir diversos ativos de renda fixa que são voltados para horizontes de tempo maiores do que os 5 anos. E aqui, se você não gosta de correr riscos, os ativos que possuem essa característica de tempo e rentabilidade, eles vão ser todos os ativos de renda fixa que eu citei anteriormente, mas que possuam prazos maiores do que 5 anos. Então você pode investir em LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, que eu já falei, com prazos mais alongados, com prazos superiores a 5 anos. Você pode investir em CDBs com menos liquidez e com mais rentabilidade, podendo ser até, como eu já falei anteriormente, pode ser até CDBs pré-fixados. Você também pode investir em títulos públicos pré-fixados e aqueles títulos públicos atrelados à inflação, desde, claro, que eles tenham prazos superiores a 5 anos. Então, esses ativos atrelados à inflação, eles são muito bacanas, eu gosto muito deles, porque eles podem ser ainda mais rentáveis em períodos maiores de tempo, isso é, para períodos superiores a 5 anos. Então, eles têm essa característica de preservar o seu patrimônio no longo prazo e blindar os seus investimentos de longo prazo contra os efeitos nocivos da inflação. Além de, é claro, que no longo prazo esses ativos indexados à inflação, eles acabam te trazendo uma rentabilidade um pouco maior do que os outros ativos de renda fixa. Mas se por um acaso você não for tão conservador e tiver uma tolerância maior ao risco e quiser investir para o longo prazo em renda variável, o que você pode fazer? Você pode começar investindo em fundos imobiliários. Você não precisa necessariamente entrar na renda variável direto no mercado de ações. Você pode entrar no mercado de fundos de índice imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles são um pouco menos voláteis do que os ativos, do que com relação às ações autônomas, né? Você pode até investir no mercado americano a partir aqui do Brasil e tal, mas se você aceita correr mais riscos em troca de mais rentabilidade, eu começaria investindo, claro, nos fundos imobiliários, né? Porque eles são mais voláteis, eles possuem uma compreensão um pouco mais simples, né? E depois, conforme eu for me tornando mais acostumado com o mercado de renda variável, aí sim eu entraria no mercado de ações. Porém, eu quero deixar claro aqui que eu não investiria em renda variável se eu estivesse começando a investir agora. Claro, você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas no início, eu
eu não investiria em renda variável para o longo prazo. Até porque a renda variável sempre é voltada para o longo prazo. Quem falar para você investir em renda variável pensando no curto e médio prazo, essa pessoa talvez está sabotando os seus sonhos. Você vai ter surpresas muito desagradáveis se você pensar que vai estar entrando no mercado de renda variável para investir no curto e no médio prazo. Renda variável é para longo prazo e também longuíssimo prazo. Mas o dinheiro é seu, você é livre para fazer o que você quiser. Eu digo que eu não investiria em renda variável se eu estivesse começando. Eu investiria apenas em renda fixa de longo prazo para definir, claro, para os objetivos de longo prazo. E eu também usaria as minhas quantias iniciais para investir em mim mesmo. Eu investiria num curso para me capacitar a investir em renda variável no futuro. A renda variável, ela exige muito mais estudo e prática. Além disso, a sua base em renda fixa, ela precisa estar devidamente consolidada antes de você partir para a renda variável. Então eu sugiro que, antes de tudo, você tenha o domínio da renda fixa, para só depois você partir para a renda variável. E lembrando sempre que a renda variável ela é adequada sempre para os objetivos de longo prazo ou de longuíssimo prazo, como eu já falei aqui. Pois bem, essas são as 6 etapas, e com essas 6 etapas você já tem uma bagagem mais do que necessária para começar a investir e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Eu espero que você tenha entendido que começar a investir é muito mais do que apenas escolher um ativo ou simplesmente encontrar uma resposta que teoricamente resolva a sua dúvida. Investir é um processo que exige dedicação e estudo. É um processo em que a disciplina e o tempo são seus maiores aliados. Não tenha pressa. Não meça esforços para você estudar. Todos os grandes investidores, eles sabem disso. Eles sabem que a disciplina e o tempo são os maiores aliados. E também esses grandes investidores, eles sabiam disso. Eles sabiam que o tempo e a disciplina são os maiores aliados. Então os grandes investidores sabem disso. E quando esses grandes investidores começaram a investir, eles também sabiam disso. Portanto, você jamais deve parar de buscar conhecimento sobre finanças. Estude sempre. As finanças devem te acompanhar por toda a sua vida. E o seu aprendizado também deve te acompanhar por toda a sua vida. O tempo ele vai passar do mesmo jeito. Então, faça com que o tempo passe, surtindo grandes efeitos para você. Então é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo com alguma dúvida ou me dizendo o que você achou do tema de hoje. Obrigado de novo. Forte abraço. Tchau.